Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Wittencast, podcast da Wittenbergs. Estamos chegando ao fim da Semana da Reforma e hoje, dia 31 de outubro, é o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses no portão da igreja de Wittenberg. Hoje vamos tratar justamente dos seus pseudo-herdeiros e vamos nos perguntar: há esperança para o protestantismo? E para responder essa pergunta, estamos aqui com Fábio Piguetti. Olá, meu nome é Fábio, eu sou estudante de Teologia na Universidade Luterana do Brasil. Estou aqui mais uma vez na Wittenbergs, tendo esse prazer, né? Não é o primeiro episódio aqui, então realmente nos últimos dias a gente esteve gravando vários episódios, que eu também recomendo muito que você ouça eles até para compreensão do que a gente vai falar no episódio de hoje especificamente. E hoje a gente vai realmente tratar sobre algumas problemáticas da reforma e do cristianismo em geral. Espero que seja muito proveitoso, uma verdadeira bênção e que possa levar vocês a refletirem e, através dessa reflexão, buscar soluções para o que vai ser apresentado aqui. Um prazer novamente e vamos lá. É isso, como bem foi dito, nós falamos aqui em esperança, em soluções, mas a gente só fala nesses termos se tiver algum problema, né? Então, Fábio, existem problemas no protestantismo? Quais são eles? O que faz a gente perguntar se há esperança ou não? Olha, perguntar se há problemas no protestantismo é uma pergunta que a resposta é um tanto óbvia para qualquer pessoa que já esteve em mínimo contato com o protestantismo, nos últimos tempos principalmente. Mas sim, a resposta é um sim aos que ainda podem estar se perguntando. Sim, o protestantismo tem sim seus problemas. Muitos desses problemas hoje também estão presentes em outras igrejas, como a Católica Romana, e aos poucos estão começando a se apresentar dentro de algumas comunhões ortodoxas orientais, né? Mas originalmente se instalaram muito mais rápido no protestantismo. Você pode estar perguntando quais que são esses problemas, afinal de contas, né? O que é isso que a gente está falando que é o grande leva a essa necessidade de grande reflexão. O que é o problema do protestantismo? Bom, o problema do protestantismo, assim, são vários dos que a gente já comentou nos últimos episódios, só que aqui a gente vai comentar sobre alguns específicos que são um tanto preocupantes. E muitos que a gente tratou eles vão fluir para os problemas que a gente vai comentar hoje. Entre eles, por exemplo, a questão da anarquia eclesiástica, que a gente já falou nos episódios anteriores, dessa predominância de uma anarquia eclesiástica, realmente de uma sociedade platônica, podemos assim dizer, entre as igrejas da ala da reforma radical, principalmente, e também entre o pessoal da ala reformada, que é da ala magisterial, porém dos magisteriais é que mais manteve contato com a ala radical, principalmente ali na Inglaterra, né, na Escócia, na França e na Holanda, a gente poderia apontar. Que problema é esse, sim? A gente poderia apontar que, por exemplo, a anarquia religiosa trouxe para dentro do protestantismo. E isso eu trago muito a visão de Philip Schaff, né? Um dos problemas do protestantismo, ou melhor, a raiz de um dos grandes problemas do protestantismo hoje em dia vem de muito atrás, que é o racionalismo. Quando a gente fala de racionalismo, a gente está falando num sentido mais amplo. Seria uma boa a gente clarificar o que acontece. Ali, nos últimos séculos, a gente teve vários desenvolvimentos dentro da filosofia e dentro do campo das ciências, a gente teve a Revolução Científica, etc., que veio tudo depois da Reforma Protestante, então impacta a igreja depois da Reforma, sem dúvida. E todos esses sistemas, ou essas doutrinas, ou esses pensamentos e concepções afetam a igreja de uma forma que a gente poderia classificar como racionalista. O que a gente quer dizer com isso? Vamos pegar um exemplo bom. A gente teve problemas assim severos dentro da filosofia, com os debates entre idealistas, empiricistas, e depois surge pessoas como Kant, né, com o kantismo severo ali, né, que predominou durante muito tempo. Vem pessoas que tentam contrariar Kant ou pelo menos solucionar alguns problemas de Kant, como Hegel, que também trazem novos problemas. E assim, com o desenvolvimento da filosofia, com o desenvolvimento das ciências, principalmente do que eu já comentei da Revolução Científica, que é pós-Isaac Newton, etc., vem essa nova demanda, vamos dizer assim, de harmonizar ou casar essas novas descobertas, ou melhor, vamos dizer, nem tudo ali é descoberto, tem muita coisa que vem da cabeça das pessoas ali, isso é sem dúvida.
esses novos desenvolvimentos, não vou nem dizer evolução, porque nem tudo é evolução, mas como que a gente vai casar ou harmonizar esses novos desenvolvimentos com a revelação bíblica? Como que a gente vai trazer isso para dentro? Estamos passando pela revolução científica, estamos passando por essa revolução ali na área da filosofia, como é que a gente vai trazer isso para dentro da teologia? E isso, na verdade, é um grande problema, assim, é uma demanda que surge de uma curiosidade sincera, sem dúvida, só que, de ao mesmo tempo, uma ignorância tremenda. O que acontece? Racionalismo e doutrina cristã não se casam. Não que razão e doutrina cristã não se casam, mas racionalismo e doutrina cristã não se casam. O que isso significa? Bom, uma das premissas que a gente poderia pontuar no racionalismo, falando mais uma vez, nesse sentido mais amplo da coisa, é esse conceito que vem muito dos iluministas, de que a razão do homem, ou talvez até o método científico, no lado ali mais da revolução científica, tem essa capacidade de entregar ao homem as verdades, ou seja, basta o homem inquirir e buscar e examinar que ele vai conseguir a resposta, o que não é uma verdade. Isso é um problema severo. Porque o protestantismo ele reconhece o sobrenatural, ele reconhece uma revelação de Deus direta ao homem, onde Deus falou. Isso para um racionalista é inconcebível, completamente inconcebível. Outra coisa que é inconcebível para um racionalista são, por exemplo, milagres, né? Você vai ver Hume, né, por exemplo, fazendo um argumento inteiro contra milagres, né? Isso que Hume não era um ateu, mas ele cria um argumento contra milagres. Surge essa ideia de se foge da razão, não pode ser verdade. Então, se não pode ser verdade porque foge da razão, o cristianismo vai ter que se adequar. Isso é um problema severíssimo, severíssimo. Philip Schaff aponta muito isso em uma das suas obras mais importantes, e na época dele estava crescendo muito o hegelianismo. Então, até que muitas pessoas associam, dizem que algumas ideias de Schaff são hegelianas, só que na verdade várias vezes ele critica, né, Hegel. Mas, né, isso já é outra história. Como que essas coisas adentraram na igreja protestante, assim, né? Bom, como eu já comentei, a anarquia eclesiástica que a gente comentou nos últimos episódios facilita isso. A ausência de autoridade devida e esse conceito de livre interpretação, que não era a doutrina dos reformadores, não era livre interpretação, né? Isso tem que ser deixado bem claro. Esse problema de autoridade entre esses protestantes, né, da ala mais radical, facilita muito a entrada disso. Facilita muito com que essas coisas se insiram na igreja, que são, sinceramente, absurdos, bem severos. E daí advém muitas bizarrices que foram criadas ao longo dos séculos. Muitas das coisas que a gente falou aqui, por exemplo, vão cair dentro do que a gente chamaria de liberalismo teológico hoje em dia. Mas há um tempo atrás chamava-se apenas racionalismo, assim, num sentido bem amplo. Esse racionalismo também carrega consigo muito relativismo, e ao mesmo tempo essa questão da anarquia eclesiástica também carrega consigo muito relativismo, e esse problema de autoridade de interpretação também carrega consigo muito relativismo. Essas ideias, esses problemas de autoridade que facilitam a entrada do racionalismo eram, assim, muito predominantes entre grupos mais radicais, como os puritanos separatistas, os Quakers, os anabatistas, poderíamos mencionar os pietistas, sem dúvida, os menonitas, sem dúvida. E começa ali com eles e vai se espalhando e tem uma influência tremenda sobre os Estados Unidos, né? É importante a gente conhecer que o iluminismo tem uma enorme assim, influência sobre os Estados Unidos e sobre toda a Revolução Americana, e isso afeta também a forma como o americano interpreta a Bíblia. O Keith Matheson, na obra dele The Shape of Soul da Escritura, trata disso com mais detalhes do que eu vou tratar aqui. Então, eu já recomendei várias vezes essa obra, eu recomendo ela mais uma vez, se você tem uma curiosidade de aprofundar um pouco mais sobre isso, porque isso afeta todo o protestantismo nas Américas, eu recomendo The Shape of Soul da Escritura. Também é importante pontuar uma coisa fundamental que o próprio Philip Schaff pontua na obra dele, né, que é, com o surgimento do racionalismo, houve uma grande aceitação dentre os protestantes, principalmente da área mais radical, por uma questão de familiaridade. Em que sentido? Os protestantes da ala mais radical são extremamente opositores a qualquer forma de papismo. E adivinha só, os iluministas também não são nem um pouco amigos da Igreja Católica Romana. Então ali, ó, rola um casamento. E Schaff faz essa grande crítica. Ele fala, por algum motivo, simplesmente por dizer, a Igreja Católica também não é nossa amiga, muitos protestantes adotaram, então a gente pode unir força assim com essas pessoas e deixar com que elas entrem na igreja, porque elas também estão opondo
um mesmo inimigo. E ele fala, isso é um grande absurdo. Eu tenho muito mais semelhanças com uma pessoa que detesta protestantes como o cardeal Bellarmino do que com um grande liberal, assim, com Kant. Eu não tenho semelhança com um racionalista. Se for para comparar, e ele fala isso, seria melhor que os protestantes se unissem aos católicos romanos contra os racionalistas do que o contrário. E ele pontua isso dessa forma, justamente essa oposição tremenda e irracional ao papismo acabou gerando justamente uma adoção fácil do racionalismo por essas alas mais radicais, né? Principalmente as alas extremamente opostas ao papismo. E bom, como que esse racionalismo se desenvolve dentro do protestantismo ou dentro de todas as igrejas protestantes? E ela acaba fluindo, infelizmente, para dentro das igrejas magisteriais também, né? Muito infelizmente. Tanto a anglicana, quanto a luterana, quanto a presbiteriana já está afogada nisso, principalmente na Europa. A igreja da Escócia, que foi a primeira presbiteriana, completamente afogada em liberalismo. A anglicana lá da Inglaterra, a mesma coisa. A luterana na Alemanha, a mesma coisa. Como que essas coisas evoluem, né? Bom, com a vinda do racionalismo e ao mesmo tempo com esse pano de fundo de relativismo exegético ou relativismo hermenêutico, tanto faz o que você preferir chamar nesse caso, surgem desenvolvimentos absurdos dentro da teologia, como aos poucos vai surgindo a rejeição do cânon, vamos assim dizer, a rejeição da revelação de forma correta. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Eu comentei que, para o racionalista, o conceito de sobrenatural é uma coisa inexistente. Ele não concebe isso. Já para o cristão, isso é uma coisa fundamental. É fundamental que tenha uma revelação especial, que Deus tem que ser revelado e ser revelado de forma correta. Então, as coisas se misturam. Do racionalismo com a ortodoxia protestante vai se misturando aos poucos ali e vai tornando uma coisa bizarra nova, que é, por exemplo, a rejeição da infalibilidade das escrituras ou da inerrância das escrituras em qualquer sentido. E isso forma um verdadeiro liberalismo teológico, de dizer que partes das escrituras são meramente humanas ou que as escrituras são totalmente humanas e, portanto, elas não têm autoridade. Então, remove-se mais ainda a autoridade, cria-se um problema maior ainda de autoridade, que é a rejeição das escrituras, ainda por cima. Também existe outro problema, que existe a ala das pessoas que são racionalistas, que está a inspiração das escrituras. E daí elas tentam continuar harmonizando com teorias que são opostas abertamente ao que a escritura ensina. Então, por exemplo, nós temos a hermenêutica que a gente chama de sociocientífica, né? Métodos hermenêuticos sociocientíficos, onde dentro deles você vai ter a famosa hermenêutica feminista, a hermenêutica LGBT, a hermenêutica racial, que são perspectivas hermenêuticas tremendamente ideológicas, ridículas, que surgem de desenvolvimentos de filosofia moderna e pós-moderna absurdos, assim, dignos de risada, que tentam se infiltrar dentro da Bíblia, da mensagem bíblica, tentam se harmonizar. Chega ao ponto de ridículo do revisionismo de algumas dessas pessoas, de criar teorias de que a igreja ela aceitava, por exemplo, o casamento homossexual no começo, e que aos poucos a escola de Alexandria foi lá e condenou isso, ou que Tomás de Aquino inventou que a homossexualidade é pecado. Já ouvi isso. Essas pessoas vão tentando distorcer as escrituras para não abrir mão delas, porque para elas, na verdade, é mais fácil você abrir mão das escrituras, ou em seu sentido original, do que você abrir mão do discurso ideológico que você gosta. E a hermenêutica sociocientífica é muito nesse lado. É justamente uma hermenêutica que tenta trazer os desenvolvimentos das ciências sociais para dentro da Bíblia. Isso começa desde, por exemplo, teologia da libertação. Ela parte, né, de uma hermenêutica sociocientífica. Isso é fundamental ter pontuado. Existe essa hermenêutica sociocientífica tentando harmonizar, e existe o outro lado que já rejeitou as escrituras, realmente, e rejeitou qualquer autoridade em qualquer sentido, e faz uma teologia mais freestyle. Por exemplo, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu não vou mencionar qual bispo, mas eu li o PDF de um dos bispos aqui do Sul do Brasil, onde no PDF ele basicamente convida as pessoas a abandonar a Bíblia, dizer, não, a Bíblia é um livro homofóbico, machista, totalmente retrógrado, a gente não pode, assim, determinar as coisas segundo ele, porque ele é cheio desses erros, ele é um livro completamente cheio de erros. Aí você pergunta, você tira a Bíblia, quem que fica de autoridade? A igreja? Se a igreja ficar como autoridade e essas pessoas de agora estão abertamente contradizendo a igreja, que é a autoridade que fica também? Então a gente vive esse problema
do racionalismo que começou, virou um liberalismo, modernismo, junto com a hermenêutica sociocientífica, ou a completa rejeição das escrituras, que é algo que se instaurou no protestantismo e agora tem começado a ir muito para as outras alas do cristianismo, como o catolicismo romano agora está começando a sofrer os problemas disso. Então, por exemplo, eu mencionei a teologia da libertação. Começa com católicos romanos. A hermenêutica feminista tem começado a crescer entre católicos romanos, eu não estou brincando. Hoje nós temos agora o sínodo da sinodalidade acontecendo, né? O Papa Francisco está desenvolvendo aí esse sínodo que todo mundo está querendo saber, afinal de contas, o que ele vai significar de verdade, né? São passos modernistas dentro da Igreja Católica Romana, passos liberais dentro da Igreja Católica Romana, que também se achava imune a isso e sempre caçou dos protestantes, agora está vivendo isso. Está começando a viver isso, só que nas alas maiores, como a Cúria Romana. Esses problemas de autoridade no protestantismo e também o crescimento do liberalismo levou a mais cismas dentro do protestantismo e mais seitas dentro do protestantismo. O protestantismo nunca foi tão grande no sentido de numeroso como ele é hoje, tanto no sentido de número de fiéis quanto no sentido de número de igrejas e comunhões. Isso é absurdo, isso é inconcebível. Assim, é uma coisa que deve ser remediada reestabelecendo autoridades, redefinindo elas, ou melhor, reafirmando elas. E reafirmando elas nas bases sólidas que os reformadores realmente propuseram. Não os reformadores radicais, só deixando isso muito claro, né? Eles não. Mas os reformadores magisteriais tinham um conceito de autoridade muito mais bem definido. Eles tinham suas discordâncias entre si, mas ainda assim, havia muito mais semelhança. Muito distante do protestantismo moderno, que realmente, seja se você aceita a ideia de tem 33 mil seitas ou 9 mil, de acordo com o Iago Martins, independentemente, esse é um número inadmissível. E isso é um problema severo do protestantismo. Ele se tornou uma casa de catalisação de seitas. Algo importante de se pontuar sobre o que você falou aí, sobre esse 33 mil ou 9 mil, e ainda assim ser inadmissível, mesmo que fossem 2 mil, cara, seria um absurdo, mesmo que fossem 1.000, seria um absurdo. Por quê? Quando as pessoas tentam diminuir esse número ou atenuar a gravidade dos cismas, elas não estão compreendendo, no caso, tentando tirar da culpa, né, do protestantismo, esses cismas, elas não estão entendendo o porquê isso aconteceu. Não é porque não é aquela apologética barata dos romanistas, é porque simplesmente se perdeu exatamente o que você falou, a noção de autoridade. E quando você tem, nesse número, por exemplo, essa estatística de 33 mil seitas protestantes, lá dentre elas tem muitas seitas unicistas, várias heresias muito, muito, testemunho de Jeová, etc. Então, essas seitas, elas, querendo ou não, surgiram em meios protestantes, sejam eles pentecostais, sejam eles batistas, essas seitas surgiram de lá. Quando você tem esse dado, quando você observa isso, é a prova empírica dos problemas que uma falta de autoridade e todos os problemas que os reformadores radicais e seus seguidores trouxeram para a igreja. É fundamental a gente ter isso em mente. Esse grande número de igrejas protestantes não é algo admirável em nenhum sentido, é um grande problema que precisa ser remediado. É engraçado. A gente fala, Cristo tem um corpo só, então a gente precisa de uma igreja só. E daí eles apelam, mas a igreja é espiritual e, portanto, ela é uma só. Que não deixa de ser verdade. Porém, ao mesmo tempo, para as realidades espirituais, Deus também deixou sinais visíveis. Por exemplo, e isso Lutero fala bastante. Deus deixou o sinal visível do sacramento para nos firmar, né, e nos confirmar, e também para nos comunicar graça. O sacramento comunica algo que é invisível em si, né? Você não consegue ver literalmente o corpo de Cristo, ele está ali, mas mesmo que você acredite em transubstanciação, você vai dizer que os acidentes que são percebidos pelos sentidos ainda estão ali, como diz Tomás de Aquino, né? Visus status custos interfalitus. Todos esses sentidos falham, mas é algo invisível que é comunicado através de algo visível. Então, simplesmente apelar para a igreja ela é invisível, portanto nada. A igreja tem que se reunir. Desde o Concílio da Calcedônia, na verdade, né? No mínimo desde lá a gente teve um grande cisma de verdade, que lá foi um grande cisma mesmo. Aí tem o grande cisma de 1054, e daí vem a Reforma Protestante, e daí o protestantismo moderno com mais igrejas ainda. Todos esses cismas tiveram, em um sentido ou outro, como causa
ao não reconhecimento da autoridade legítima. Os hereges de Calcedônia não reconheceram a autoridade do concílio em decretar a doutrina ortodoxa. Em 1054, nem Constantinopla, nem Roma reconheceram a outra como autoridades legítimas. Roma se viu como autoridade superior a Constantinopla, e Constantinopla não reconheceu a supremacia do Papa, e vários outros problemas que aconteceram, obviamente. Não estou reduzindo o cisma de 1054 a somente isso, mas na Reforma Protestante também é um problema de legitimidade da autoridade. Lutero, são os reformadores conservadores, não reconhecendo em Roma a grande besta, mas não reconhecendo no Papa a infalibilidade dele, a supremacia dele e etc. E aí vem os próximos, né, os cismas dentro do próprio protestantismo. Todos esses cismas são baseados numa falta de reconhecimento de autoridade, seja por um lado ou pelo outro. E aí, depois de tantos cismas, será que ainda há esperança para, não só para a igreja, mas para o protestantismo em si, a esperança dentro desses meios de algum retorno à unidade? Bom, vamos lá. Para a gente responder essa questão, a gente vai ter que abordar 3 aspectos: as dificuldades, a realidade e a oportunidade, né? Vamos lá. Primeiro, as dificuldades. Então, não dá para ignorar, tem que ser combatidos ativamente. Às vezes a gente vai ter que se manter na labuta severa até que nos calem e não nos calar. Muita gente acha que a solução... tal igreja virou liberal, nós vamos nos separar e criar outra igreja. Muitas igrejas fazem isso. Não tem nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 que fizeram isso no Brasil. São várias. O que faz nesse caso? Eu diria, não saia. Fique até que te expulsem. Mas se Deus quiser, não vão te expulsar. Agora, existe uma realidade importante disso, dessas dificuldades, né? A ala que trouxe esses problemas para dentro do protestantismo, essa ala mais liberal, mais racionalista, conseguiu introduzir porque ela é barulhenta. Ela é barulhenta. Muitas vezes ela é uma minoria, mas ela é uma minoria que consegue chamar a atenção. E a forma de bater de frente não poderia ser outra: ser barulhento. Assim como a igreja primitiva era barulhenta contra os pagãos, contra os filósofos, ela era barulhenta contra todo mundo pecaminoso. A solução é ser barulhento tanto quanto eles. Denunciar eles tão publicamente, tão vergonhosamente quanto eles fazem conosco. A gente, às vezes, muitas vezes apela para, não, mas tem que ter misericórdia. Eles não mostram misericórdia, mas nós temos. Só que a gente aí esquece que a gente está lutando pela igreja e não, sei lá, pelo nosso bairro. Você não está lutando pela sua escola, pelo seu time de futebol favorito. Você está lutando pela esposa de Cristo. Se tem alguém dentro dela tentando destruir ela, é seu dever berrar contra essa pessoa e fazer de tudo para que ela saia. Porque essas pessoas não demonstram nenhum freio para trazer todo tipo de plano de Satanás para dentro da igreja. Tem que ser extremamente contra. E ao mesmo tempo você tem que demonstrar um certo nível de expertise que eles também têm. Eles conquistam muito por essa imagem de intelectualidade. E é fato que muitos dos opositores deles não são muito intelectuais. Mas tem muitos intelectuais que são. E que ainda assim preferem se calar e dizer, eu vou manter só no meu campo de estudo e acabou, que não é correto de forma alguma. Agora, existe também a realidade. Esses grupos nunca vão deixar de existir. E mesmo que as várias, inúmeras igrejas protestantes deixem de existir e se tornem uma só, vamos dizer que todas consigam entrar finalmente em concordância teológica e criar uma única comunhão protestante internacional, mesmo que isso aconteça, teremos os grupos dissidentes. Nem todo mundo vai concordar sempre. Na verdade, sempre vai ter o herege. Até hoje a gente tem arianos, até hoje a gente tem nestorianos, até hoje a gente tem sabelianos e tudo que é tipo de coisa. Até hoje a gente tem. Então a gente nunca vai realmente erradicar esse problema. Nunca será erradicado, mas ele tem que ser corrigido até onde é possível. O protestantismo tem que repensar a sua estrutura, repensar sua teologia, suas autoridades e repensar como trabalhar através disso para um futuro unido até onde possível. E ao mesmo tempo existe o lado duro da realidade, que é, para chegar à união vai ter que haver, de certa forma, uma separação. O que eu quero dizer com isso? Não espere que o seu amigo da igreja não denominacional, com as doutrinas mais estranhas, mesmo que não sejam liberais, mas doutrinas estranhas, vá aceitar a teologia magisterial. Não vai. É difícil que vá. E a gente vai ter que começar a fazer distinção, sim. Isso, infelizmente, é uma realidade. A gente tem que começar a dar nome a boi para não ser confundido, não. É de tal igreja lá que pensa assim, assim, assado, quebra com as doutrinas históricas da igreja. É de uma igreja que surgiu de um pensamento sectário. É seita.
Não interessa se na maioria das doutrinas eles sejam protestantes. É aceito, acabou. Vai ter que começar a fazer essa distinção. Porque não adianta fingir que está em comunhão com uma pessoa que você discorda totalmente. Isso é meramente, assim, você está sendo fútil, você está sendo cínico fazendo uma coisa dessas. Vai ter que começar a dar nome aos bois. Buscar a união, ao mesmo tempo, vai ter que envolver essa distinção. Quem se une contigo tá dentro, quem tá fora não é parte, entende? A gente vai ter que fazer a distinção. Então, suponhamos que toda a igreja protestante conseguisse, ou pelo menos vamos dizer 90% das igrejas protestantes conseguissem entrar numa única comunhão, elas iam sim ter que ver as outras 10% como cismáticas, ou melhor, seitas. Elas vão ter que reconhecer, não dá para fingir que está em comunhão. Quando você discorda e quando vocês rejeitam estar em comunhão. Existe oportunidade para isso? Sim, existe. Nós estamos vivendo numa época conturbada para todo o cristianismo como um todo, não só o protestantismo, como eu já comentei, muitos desses problemas estão no catolicismo romano. E também começando a aparecer nas comunhões ortodoxas bem aos poucos. Bom, isso traz uma necessidade para a igreja como um todo, que é, diante de um inimigo tão grande e comum como o mundo, ou a igreja alguma hora vai deixar de existir, ou ela vai ter que se unir de alguma forma, e ela vai ter que encontrar uma solução. O futuro cristão, eu ainda vejo uma igreja de volta unida. Eu não sou nenhum pós-milenarista, né? Muitos acham que isso é pensamento pós-milenarista. Eu não vejo assim. Eu não sou pós-milenista. Eu sou um amilenista, só deixando muito claro. A questão é, eu vejo um futuro de uma igreja novamente unida, só que não sem que cada lado tenha que dar assim o braço a torcer. Não vai ter realmente um vencedor nessa batalha no futuro. Eu não vejo isso. Eu não vejo, o catolicismo conseguiu se provar, o catolicismo romano, né? Conseguiu se provar para todos a doutrina certa, todo mundo se submeteu a Roma. A ortodoxia conseguiu provar para todos que é a doutrina correta, todo mundo agora é entre aspas, vamos dizer, né? Assim, para criar um espantalho, palamista, né? Os protestantes provaram. Não vai acontecer isso. Tem verdade em tudo que é canto ali nesses dois, tipo, cada um tem suas verdades e seus defeitos, cada um vai ter que dar o braço a torcer para tentar chegar na doutrina mais correta possível, para uma união. Schaff via da seguinte forma: a igreja, ela já passou por 2 períodos, ou melhor, ela está passando pelo seu segundo, né? O primeiro período é o período que ele chama de petrino, que é um período de formação da igreja, de uma formação rígida, porque a igreja precisa de rigidez quando ela está se formando, quando ela está criando o corpo. O segundo período, que é o período que a gente ainda está vivendo até hoje, que é um período ali que a gente começa a associar com o fim da Idade Média, e daí vem para a reforma e tudo mais, e ele vai se solidificando bem, que é o período que eles chamam de Paulino, que é um período de focar na graça, focar no espírito, né? É um período onde a gente realmente reconhece muito desses lados da teologia cristã, como a sola fide, como a igreja invisível foi muito focada, como o papel do espírito acima de meramente hierarquia. E ainda existe, na visão dele, um futuro joanino para a igreja, onde os dois vão se unir devidamente. E eu vejo essa visão de uma forma muito positiva, e eu considero ela muito positiva para o futuro cristão. A gente tem que reconhecer as nossas oportunidades aos poucos, para ir reafirmando as autoridades, empurrando para longe os racionalistas, os liberais em geral, tendo que fazer as distinções devidas com quem não quiser se unir a gente, ou quem não quiser se unir, seja a gente no sentido de hoje em dia, porque isso dificilmente, na verdade, vai acontecer hoje em dia, isso vai acontecer mais por uns séculos aí, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter que aproveitar as oportunidades da igreja quando ela realmente tem a oportunidade de rediscutir, rever e, se possível, se unir. Às vezes a gente vai ter que dar o braço a torcer. É assim que eu vejo um futuro para o protestantismo, não só, mas para toda a cristandade. Ou melhor, vamos dizer, para todo o cristianismo, né? Que cristandade, muitos já vão dizer que eu estou com um pensamento medieval. Bom, a gente viu aí que o Fábio deu a resposta dele para a pergunta de se há esperança ou não. Certamente as pessoas como eu podem ter respostas diferentes, podem ter perspectivas diferentes para o futuro, mas todos conseguimos perceber, eu espero, os problemas graves que existem no meio protestante, que precisam ser resolvidos. Como eles vão ser resolvidos, isso é tema para outra conversa, certo? Mas espero que vocês tenham entendido melhor o que a gente quis passar aí por toda essa semana. Não falamos de Nova Versículo Teses, não falamos de Calvino, não falamos do esquício de Lutero, de qualquer coisa que comumente vocês veem por aí. Nós escolhemos falar sobre o que realmente importa agora, o que é concreto, o que nós vemos e sofremos todos os dias olhando para o contexto eclesiástico no mundo inteiro. E isso é para que vocês vejam
a real situação e ajam, se posicionem. Então, qualquer dúvida sobre isso, podem chegar no privado do Fábio ou lá no nosso Instagram, @Wittenbergs com 2 S. Você pode ir no nosso direct ou na caixinha de perguntas dos stories. Nós responderemos você com o maior cuidado, maior profundidade possível. Se você chegou aqui de paraquedas e não ouviu os últimos episódios que a gente lançou nessa semana, ouça todos eles em sequência. É importante para você compreender do que falamos aqui, entender melhor quais são os problemas do protestantismo, porque falamos de alguns deles de forma mais aprofundada. Em outros podcasts também nós falamos sobre isso. Nessa semana a gente escolheu focar nesse assunto. Se você gostou, se interessou nesse ponto de vista, compartilhe isso com seu amigo, será importante para nós. Mais pessoas conhecendo esse pensamento, conhecendo essa nova ideia, né? Nova entre aspas. Mas é bom que as pessoas tenham conhecimento dos problemas que nós estamos apontando aqui. Estudem a teologia da reforma magisterial, estudem os pais da igreja, estudem a Bíblia de vocês acima de tudo, busquem refletir. Eu acho que toda essa série que a gente passou aí na Wittenbergs durante esse último período agora mais recente, foi uma série para a gente repensar o protestantismo. A gente sempre fala muito dos aspectos positivos dele, e sem dúvida a gente falou de vários aqui durante essa semana também, mas a gente precisa também tocar nas problemáticas dele e levar a reflexão. Como que a gente consegue solucionar? A gente não está aqui para criticar pela crítica, isso é ridículo. Aqui a gente levanta o problema para que vocês reflitam e que, se possível, unidos a gente venha no futuro a uma solução. É isso, foi um prazer estar com todo mundo aqui. Deus os abençoe, eu espero que tenha sido proveitoso. Até mais, um abraço. No link da descrição você vai encontrar o site da Wittenbergs também, onde você vai encontrar muito material de leitura. O Fábio traduziu algumas das homilias da Igreja Anglicana para que vocês leiam. São documentos importantíssimos, oficiais da doutrina anglicana. Nós temos outras traduções de textos de apologética, de explicação. Temos artigos de diversos autores lá, para que você se aprofunde mais nos assuntos que gostamos de falar. É isso. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Continue nos acompanhando, siga nas redes sociais, ative as notificações das nossas publicações. Lá tem muito conteúdo bom, principalmente no nosso Instagram. Vá lá nos nossos guias, que a gente tem algumas séries de conteúdos muito importantes para vocês lá. Abraço, fiquem com Deus.